apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti. Meu Deus e meu Pai, que a tua palavra seja revelada aos teus filhos. Eu não oro por mim, mas eu intercedo pela tua igreja, pelas tuas ovelhas, no Brasil e em toda a face da terra. Para a tua glória, que a sua palavra não volte para o Senhor vazia. Para a tua glória, que a tua palavra seja plenamente revelada. Para a tua glória, que o teu Espírito Santo manifeste a tua glória que há em Cristo Jesus, em cada ovelha, em cada filho de Deus. Eu oro a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tu és digno, és de glória, Senhor. Graça e paz a vocês aqui em Santo André. Pode se assentar em nome de Jesus, em regiões celestiais. Graça e paz a você que me assiste pela internet agora, Facebook, o nosso site, WhatsApp, YouTube. Graça e paz a você que é ovelha. Graça e paz a você que está debaixo do meu apostolado. Você que recebeu a revelação da graça através de mim. Então, eu sou o seu apóstolo e você é selo do meu apostolado. Como está escrito em Coríntios 9, verso 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Se Deus te revelou a graça através de mim, então você é selo do meu apostolado. Esteja em qual cidade estiver, em qual estado estiver, esteja em qual bairro estiver, em qual país, nação, se Deus te revelou a graça através de mim, então você é selo do meu apostolado. Graça e paz a vocês. É o que a Bíblia diz. Amém? Ovelhas, hoje eu tenho um assunto novo. Hoje é dia 7 de setembro de 2016. O assunto hoje é a sã doutrina. Escreva no seu caderno aí, anote aí. Você que me assiste agora no Facebook, no YouTube, está escrito aí, a sã doutrina. Eu quero falar, quero ensinar, quero pregar, quero ministrar sobre esse assunto. É o que o Espírito Santo pôs no meu coração, é o que o Espírito Santo tem falado comigo já há algum tempo para trazer esse ensino, esse estudo, a sã doutrina. Começando aqui com 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus aos pastores e apóstolos, pastoras que estão recebendo esse apostolado, todas as quartas-feiras e domingo também. Glória a Deus por vocês, que o ministério de vocês cresçam aí para a glória de Deus, tá? A igreja é de Cristo, Ele que é o cabeça, então que sejam usados por Deus para o crescimento da obra de Deus em Cristo Jesus, que é a igreja. 2 Timóteo 4, eu vou falar muito sobre a sã doutrina, hoje é a primeira parte, tá? Assunto novo aqui no MGA, a sã doutrina, parte 1. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo falou sobre a sã doutrina, 2 Timóteo 4. Interessante que a frase sã doutrina só se encontra no Novo Testamento. Por isso que você não encontra ela em Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não são o Novo Testamento. Então você não vai encontrar essa frase lá.
Você só vai encontrar a frase a sã doutrina no Novo Testamento, na Nova Aliança. E aonde eu vou ler aqui, já é Novo Testamento, Nova Aliança. Lembrando também que essa frase não existia na Antiga Aliança, na lei. Se você ler a lei, você não vai encontrar essa frase. Por consequência, não vai encontrar a sã doutrina na lei, nem no Velho Testamento. 2 Timóteo 4, versículo 3, quem já achou, diga amém. 2 Timóteo 4, 3, Paulo disse: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu não quero falar sobre o tempo que não suportarão. Eu quero falar sobre a sã doutrina. Me entendeu? 2 Timóteo 4,3, virá tempo em que não suportarão. Mas isso é um outro assunto, né? Isso é uma outra pregação, é uma outra ministração, outro apostolado. Eu não vim falar sobre o tempo que não suportarão. Eu vim falar sobre a sã doutrina. Eu vim explicar sobre a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Ora, o que é uma pessoa sã? É uma pessoa sadia. É uma pessoa perfeita. O que é uma doutrina? É um ensino, um ensinamento. Logo, sã doutrina, uma doutrina perfeita. Um ensinamento perfeito. Uma doutrina sadia. Um ensinamento sadio, perfeito. Sã doutrina, literalmente, significa uma doutrina perfeita. Sã doutrina, uma doutrina perfeita. Doutrina é ensinamento, então um perfeito ensinamento. Sã doutrina, um perfeito ensinamento. Está claro ou não está claro? Diga comigo, a sã doutrina é um perfeito ensinamento. Então Paulo disse em 2 Timóteo 4,3 que viria um tempo em que não suportariam a sã doutrina, que é o meu assunto hoje. Eu vim falar sobre a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é uma doutrina perfeita, amém, mas cadê essa doutrina perfeita? Alguém dirá, ela é as 14 cartas de Paulo. Não, não é. A sã doutrina não é as 14 cartas de Paulo. A sã doutrina está nas 14 cartas de Paulo. A sã doutrina não é as 14 cartas de Paulo. Se encontra nas 14 cartas de Paulo. Está claro ou não está claro? A sã doutrina seria como, eu vou comparar a sã doutrina como um pé de laranjeira. Então você entra numa fazenda e naquela fazenda tem bananeira, abacateiro, limoeiro, macieira, mandioca, e laranja, e banana, e vários tipos de frutas. Não são todas as frutas uma só fruta. Banana é banana, laranja é laranja. Então suponha que a sã doutrina fosse a laranja. Numa fazenda, você entraria na fazenda, naquele terreno, e teria que procurar o pé de laranja. Se a sã doutrina é laranja, logo a banana não é a sã doutrina. Estou dando um exemplo. Se a sã doutrina é a laranjeira, então a mandioca não é a sã doutrina. Ainda que a mandioca, a banana, esteja na mesma fazenda. Ou seja, você vai encontrar a laranjeira na fazenda. Nem tudo é laranjeira, mas a laranjeira está na fazenda. Em outras palavras, a sã doutrina se encontra nas 14 cartas de Paulo. Nem tudo é sã doutrina, mas se encontra ela nas 14 cartas de Paulo. E eu vou te ensinar como conhecer, como identificar a sã doutrina. Porque ninguém fala mais nas 14 cartas de Paulo, também tem história. Por exemplo, 2 Coríntios 11, onde Paulo diz que foi apedrejado, sofreu um naufrágio, que foi perseguido e que teve problema com ladrões, com bandidos, com assaltantes. Isso não é doutrina. Isso não é pregar a graça. 2 Coríntios 11 é um momento histórico. Paulo relatando a história da vida dele. Então não se pode dizer que a sã doutrina é as 14 cartas de Paulo. Quem está entendendo?
A sã doutrina encontra-se nas 14 cartas de Paulo. O pé de laranja você vai encontrar na fazenda. Então você procurando na fazenda, você vai encontrar o pé de laranja. Ele existe. Entra na fazenda e procura, olha para cada árvore, sabe? Olha para cada árvore certinho, você vai encontrar o pé de laranjeira. Mas não são todos os pés que são de laranjeira. Assim também, a sã doutrina, vou mudar de assunto, a sã doutrina está nas 14 cartas de Paulo. E um dos meus objetivos nessa ministração é te ensinar a identificar a sã doutrina. Para você não pensar que limoeiro é laranjeira. Limoeiro é limoeiro. Laranjeira é laranjeira. Então eu vou te ensinar, vou te dar uma direção. E é verdade que você tem a sua Bíblia, você na sua casa, você no seu dia a dia. Uma vez aprendido, você vai saber andar sozinho sobre esse assunto. É igual dirigir carro. Você faz a autoescola, tem um instrutor, ele te ensina, mas ele não vai andar com você até o fim de sua vida do seu lado. Com 2 pedais do lado ali, ele não vai. Ele te ensina, ele te acompanha, depois você vive sozinho. Viaja, dirige, não é assim? Sabe, o instrutor, ele vai te ensinar a dirigir e depois você vai sozinho. Amém? Digam comigo, o que é a sã doutrina? Se você tem caneta e caderno, seria bom, está sendo filmado, gravado, mas quem tem caneta e caderno é bom anotar. Você que está me assistindo, principalmente você que me assiste, é bom anotar essas frases e revelações. A sã doutrina, ela é a doutrina que se fundamenta, ou que está fundamentada, em Cristo. Diga, o que é a sã doutrina? É a doutrina, ou seja, doutrina é ensino. Está claro? O que é doutrina mesmo? Ensino. Uma doutrina é um ensino. Então, o que é a sã doutrina? É toda doutrina, ou seja, todo ensino fundamentado em Cristo, baseado em Cristo. Por isso que eu disse que a sã doutrina não está nas 14, ela não é as 14 cartas de Paulo, ela está nas 14 cartas de Paulo, lendo com olhos iluminados, você vai achar lá. Amém, abençoado? Lendo com olhos iluminados, uma vez entendendo o que é a sã doutrina, ao ler com olhos iluminados, você vai encontrar ela. Você vai falar, opa, se a sã doutrina é toda doutrina fundamentada em Cristo, baseada em Cristo, então aqui é sã doutrina. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos. Abre Romanos capítulo 1. Eu posso te dar uma dica também, para você identificar a sã doutrina. Uma dica para você identificar a sã doutrina. Tem caneta aí? Uma dica, ó. Toda vez que você encontrar na Bíblia, quando eu digo Bíblia, nas 14 cartas de Paulo, claro, você não vai achar isso na lei. A sã doutrina, ela está nas 14 cartas de Paulo. Você vai encontrar ela nas 14 cartas de Paulo. Então vou te dar 2 dicas. Toda vez que você encontrar nas 14 cartas de Paulo, nele ou em Cristo, aí você já vai encontrar a sã doutrina. É uma dica, tá? É uma dica. É igual conhecer pé de laranja e pé de limoeiro, pé de limão. Sabia que as folhas são parecidas? Sabia? Sabia disso? O pé de laranja, a folha é parecida com o pé de limão. Então, às vezes, você não sabe qual que é qual. Pega uma folha, você não sabe qual que é? Pega uma folha, quebra ela e cheira. A folha vai ter cheiro de limão. Pega a outra folha e quebra e cheira. Vai ter cheiro de laranja. Então, estou te explicando, te ensinando como identificar a sã doutrina. Quando você encontrar na Bíblia, nele ou em Cristo, pode ter certeza que ali está a sã doutrina. E vou te dar alguns exemplos na Bíblia para você aprender. Ou melhor, nas 14 cartas de Paulo. Porque você não vai encontrar isso em outros livros. Isaías, Jeremias, Êxodo, Levítico, Números, Salmos, Provérbios, Ezequiel, Daniel. Você não vai encontrar nele e nem em Cristo. Vou te dar alguns exemplos. Romanos 1, verso 17. Abra sua Bíblia aí, por favor. O assunto, a sã doutrina. A doutrina perfeita. O ensinamento perfeito. Não tem falha. Romanos 1, quem já achou, diga amém. Verso 17. Romanos 1, 17. Então, se você encontrar nele
ou em Cristo, aí está estabelecida a sã doutrina. Vamos ver se a gente acha. Romanos 1,17. Pois nele, logo de cara, nele, em quem? Aí fica fácil, né? Em quem? Em Cristo. Está claro ou não está claro? Diga, nele ou em Cristo. Quando estiver escrito na Bíblia, nas 14 casas de Paulo, nele ou em Cristo, aí está a sã doutrina. Por exemplo, vamos ver o que tem aqui? Romanos 1,17. Pois nele, aliás, você pode trocar. Quando você encontrar nele, que significa em Cristo, então você pode trocar. Ficaria assim, ó. Romanos 1,17. Pois em Cristo se descobre a justiça de Deus. Estou interpretando a Bíblia, que apenas foi traduzida. Alô, sabia que a Bíblia não foi interpretada? A Bíblia só foi traduzida. E glória a Deus que não foi interpretada, né? Por quê? Tem uns aí que se pega para interpretar, estava perdido, né? Tem gente que fala que Jesus não é Deus. E a Bíblia fala que Jesus é Deus. Tem gente que fala que se não batizar não vai ser salvo. Ainda bem que eles não interpretaram, né? Só traduziram. Porque a salvação é pela graça. Já pensou esses que falam que quem não se batizar não vai ser salvo? Se eles interpretassem a Bíblia, então só seria salvo quem? Ele, a mãe dele, o filho, a esposa. E a interpretação da Bíblia, ela nunca pode ser parcial. Quer escrever isso? Diga comigo, a interpretação da Bíblia nunca pode ser parcial. Tem que ser imparcial. Se eu sou salvo pela graça, você também é salvo pela graça. Se eu sou uma nova criatura, então você também é uma nova criatura. A interpretação verdadeira, genuína, ela nunca diz respeito a uma pessoa, a um grupo. Isso não seria interpretar, isso seria sectarismo, ser sectário, partidário. Nós somos salvos. Mas e aqueles lá? Não, aqueles lá não. Essa interpretação é meia furada, por quê? Porque se Jesus morreu por mim, morreu por ele, como é que eu sou salvo e ele não é? Se Jesus morreu por nós e morreu por eles também, como que nós somos salvos e eles não são? Então, mais uma vez, nenhuma interpretação pode ser parcial. Porque se for parcial, já é uma grande dica para você que é uma falsa interpretação. Uma falsa. Só a pessoa é salva, só ele que é salvo, mais ninguém. Não, só é salvo se. Mas e quem não está fazendo isso? Então não é. Mas a maioria das pessoas da terra não fazem. Então a maioria não são. Isso é uma falsa interpretação. Porque maior é o número de salvos do que o número de perdidos. Sabia disso? Mais são os filhos da salvação do que os filhos da perdição. Apóstolo, como é que você sabe disso? Simples, porque eu já li Apocalipse 12, onde diz que a terça parte foi expulsa do céu. Isso significa o quê? A terça parte, o que é a terça parte? É uma parte de 3. Então, tá vendo 3? 1, 2, 3, a terça parte é uma parte de 3. Quantas partes sobrou? 2. Logo, maior é o número de salvo do que o número de perdido. Tá claro ou não tá claro? Porque 2 é maior que 1. Quem que não sabe disso? Está sentindo um gozo e uma alegria? Quem que não sabe que 2 é maior que 1? 2 é maior que 1. A terça parte, ou seja, uma parte de 3. A terça parte foi expulsa do céu. Essas duas partes, não. Essas duas partes são anjos. Aí vai entrar num outro assunto, né? Anjos revestidos de carne, por exemplo, nós. Anjos que não foram e nem serão revestidos de carne, por exemplo, Gabriel, Miguel. Outra classe angelical, Hebreus 1,14. Espíritos ministradores que não serão revestidos de carne. Tudo isso faz parte das duas partes que sobrou. E nós estamos no meio. Amém? Então, Romanos 1,17. Aqui nós encontramos a sã doutrina. Quer ver? Romanos 1,17. Pois nele se descobre a justiça de Deus. Nele, masculino. Nele de quem? Diga, em Cristo. Está claro ou não está claro que está se referindo a Cristo? Então, todo o ensino que aponta
para o que você é, ou tem, ou pode em Cristo, é a sã doutrina. Ou seja, é uma doutrina perfeita, que não tem falha, que não tem erro. Está claro ou não está claro? Pois nele, Romanos 1,17, se descobre a justiça de Deus. Para terminar, esse nele pode ser trocado por em Cristo. Prendeu? Posso mudar? Vamos para outro texto. 1 Coríntios, eu vou dar alguns, não vou mostrar todos, porque senão não vai dar tempo. Porque eu tenho muita coisa para falar, muitos textos para ler. Então eu vou dando alguns. 1 Coríntios 1, depois de Romanos é Coríntios. 1 Coríntios 1. É verdade que Romanos 9, 21 e 22, Paulo diz que Deus fez vasos da ira, preparados para a perdição. Mas é a minoria, tá? Lembra? A terça parte foi expulsa do céu, ou seja, uma parte de 3 foi expulsa do céu. 3, 1, 2, 3. Uma parte dessas 3, que significa a terça parte, foi expulsa do céu. Então, essa terça parte, Romanos 9, 21 e 22, foi preparado para a perdição. As outras 2 partes, preparado para a salvação. Amém, pessoal? Está claro ou não está claro? E nós somos da salvação ou da perdição? Não precisava nem falar, né? Porque nós somos ovelhas. 1 Coríntios 1, verso 5. Olha lá. Vai marcando na sua Bíblia. 1 Coríntios 1, e você vai achando, e vai enxergando a sã doutrina. 1 Coríntios 1, 5. Pois em tudo fostes enriquecidos, o que está escrito aí? Nele. Você vê que pode ser trocado facilmente, ou seja, pois em tudo fostes enriquecidos em... Está claro ou não está claro? Em Cristo. Então, quando você achar nas 14 cartas de Paulo, você não vai achar na lei. Você não vai achar em Mateus, você não vai achar em Marcos, não vai achar em Lucas, não vai achar em João, tá? Você não vai achar em Tiago. Olhem para mim, por favor. Você sabia que Tiago não pregou a sã doutrina? Lembra de Gálatas 2,14? Paulo disse que Tiago não andou conforme a verdade do Evangelho. Por isso que você vai ler os 5 capítulos de Tiago, nenhuma vez, o que eu disse? Nenhuma vez Tiago disse nele ou em Cristo. Interessante isso, né? Isso os pastores não explicam. Nenhuma igreja explica. Nenhum pregador explica. A teologia nem toca nesse assunto. Quer que eu fale de novo? O livro de Tiago está aqui na Bíblia, do ladinho de Hebreus. Tiago 1, Tiago 2, Tiago 3, Tiago 4, Tiago 5. Ele escreveu 5 capítulos. Se você lê devagarzinho os 5 capítulos de Tiago, nenhuma vez, pelo menos uma, nenhuma vez ele escreveu, pois nele, ou em Cristo. Por quê? Porque Tiago pregava Jesus de Nazaré. Ele não andou com Jesus de Nazaré? Então ele pregava Jesus de Nazaré. Por isso que João, 1 João 1, João falava que se dissermos que não temos pecado nenhum, chamamos Deus de mentira. Por que ele falava isso aí? Porque o João também não ensinava que em Cristo você foi perdoado. Ele não ensinava isso. Ele andou com Jesus de Nazaré. E ele viu Jesus dizendo para o paralítico, eu te digo, teus pecados são perdoados. Ele viu isso. O João estava lá. Ele viu Jesus com a prostituta. Olha, nem eu também te condeno. Ele viu. Então o que ele pensou? Então é desse jeito. Você tem pecado, mas se você pedir perdão, ele te perdoa. Tudo bem, João. E se não der tempo de pedir perdão? É aí que entra uma doutrina perfeita. Ele não esperou alguém pedir. Ele foi lá e perdoou morrendo na cruz. Essa é a sã doutrina. Uma doutrina perfeita. Quem percebeu a diferença? Está claro ou não está claro? Por isso que em graça, eu tenho um tema de mensagem, eu tenho um tema muito antigo, em graça. O tema é assim, ó, não precisamos de Pedro, Tiago e João. Ainda mais nós gentios. Por que tem confusão doutrinária nas igrejas evangélicas? Por quê? Porque um domingo o pastor prega que você é uma nova criatura. Isso é Paulo dizendo. No outro domingo, vem outro pregador e fala que você é um pecador. Citando 1 João 1. Aí vai dar confusão mesmo? Claro que vai dar.
Num domingo, o pastor fala, Jesus venceu o diabo na cruz. No outro domingo vai lá e lê Tiago 4. O diabo, você tem que resistir a ele. E Pedro diz que ele está ao seu derredor. Aí vai dar confusão mesmo, claro. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Só que nas igrejas onde Paulo era pastor e apóstolo, não tinha confusão. Está claro ou não está claro? Por isso que em graça, diga em graça, não se pode misturar a doutrina, diga isso. Em outras palavras, em graça não se pode misturar Pedro com Paulo, Paulo com Tiago, Tiago com João, vai dar problema. Se você prega um pouquinho de Paulo, um pouquinho de João, vai dar confusão. Se prega um pouquinho de Paulo e um pouquinho de Tiago, vai dar confusão. Eles vão conflitar, vai chocar. É isso que acontece nas igrejas evangélicas. Os crentes evangélicos, eles têm essa pergunta. Mas então a Bíblia entra em contradição? Porque aqui eu li uma coisa, aqui está dizendo outra. Não, não é a Bíblia que entra em contradição. É que Paulo, ou melhor, a Paulo foi revelada a sã doutrina. Uma doutrina perfeita. A Pedro, Tiago e João, não foi revelado nada. Logo, 1 João 1, eles pregavam o que tinham visto e ouvido. Então, 1 João 1, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ele viu Jesus expulsar demônio, então, demônio. Ele viu Jesus, sai daqui, e os demônios entraram nos porcos. Então o Tiago vai lá, tem que resistir ao diabo, porque eles viram isso aí. O menino se jogava no fogo, na água quente, lembra? Então eles viram isso. Aí o Tiago falou, tem que resistir ao diabo, resiste que ele sai. Eles pregavam o que eles tinham visto. Não posso nem condenar eles, não posso. Não posso porque não lhes foi revelado nada. Por outro lado, eles conheceram a graça através de Paulo. Gálatas 2, verso 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Pedro, Tiago e João. Então eles conheceram, Gálatas 2, 9. Eles conheceram a graça que Deus revelou a Paulo. Mas, Gálatas 2,14, não andaram conforme a verdade do Evangelho. Então, faz parte de entender sobre a sã doutrina, considerar que a Pedro, Tiago e João não foi revelado nada. Logo, se você misturar os ensinos de Paulo com os ensinos de Pedro, Tiago e João, vai dar o quê? Confusão. E Paulo disse o quê? Que Deus não é Deus de confusão. Mas se você misturar, vai dar confusão na sua cabeça. Hebreus 2,14, Paulo, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Paulo falando. Aí o Pedro vem e fala, irmãos, o diabo está ao vosso derredor. Aí o Tiago fala, resisti ao diabo. Se você misturar Paulo com Tiago, vai dar problema. Se você misturar Paulo com João, com Pedro, vai dar problema. Por isso que Romanos 11,13, Paulo disse que ele, não Tiago, não Pedro, não João, ele, Paulo, disse que é o apóstolo dos gentios. Romanos 11,13. Está claro ou não está claro? Isso te prova e te faz entender por que aqui no MGA não tem confusão doutrinária. Nunca teve. Por quê? Porque nós somos judeus ou gentios? Gentios. Ora, se somos gentios, nos posicionamos como gentios na Bíblia e vamos ver que o apóstolo, ou seja, o enviado de Deus aos gentios é Tiago. Amém? Pedro, João, quem que é o enviado de Deus aos gentios? Paulo. Logo, a palavra de Deus para nós, os gentios, foi entregue nas mãos de quem? De Paulo. Entendendo isso, você vai ler as 14 cartas de Paulo e nunca mais vai haver confusão doutrinária na sua mente. E nunca mais na vida você vai pensar que a Bíblia entra em contradição, porque a Bíblia não entra em contradição. São os pregadores que são diferentes. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 1, versículo 5. Pois em tudo você vai encontrar, para identificar a sã doutrina, você vai ter que encontrar na Bíblia, ou nele
ou em Cristo. Então vamos ver se a gente acha. 1 Coríntios 1,5. Pois em tudo fostes enriquecidos nele. Poderia mudar. Pois em tudo fosse enriquecido em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento. Isso aqui é uma doutrina perfeita. É um ensinamento perfeito. É a sã doutrina. Por quê? Porque me aponta que em Cristo eu fui enriquecido em toda palavra e em todo conhecimento. Isso me dá gozo, isso me traz alegria, isso me traz segurança. Não é como os crentes da lei evangélica tradicional, que um dia está salvo e um dia está com medo do diabo, um dia está cheio do Espírito Santo, um dia está lutando contra o diabo com medo dele aparecer, não quer nem dormir porque vai que ele aparece no sonho, mas no outro dia está cheio do Espírito Santo, é aquele gozo, aquela maravilha, mas no outro dia está lá, o diabo está... Não, aqui não tem isso. Por quê? Porque nós recebemos, cremos e vivemos a sã doutrina. Uma doutrina perfeita, um ensinamento sadio, perfeito, que não tem falhas, não tem imperfeição. Aqui não tem o crente que um dia está salvo e outro dia está indo no inferno. Aqui não tem isso. Mas no meio evangélico tem, tradicional. Um dia ele está cheio do Espírito Santo, no outro dia ele já quer se matar, ele já não quer mais. Não, aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Nós entendemos que somos ovelhas, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Aqui não tem esse negócio de um dia pensar que está salvo e um dia pensar que não está. Aqui não existe insegurança da salvação. Alô, você não tem vergonha? Nem eu. Você não tem vergonha? Vocês são adultos? Quem aqui, pode ser sincero, quem aqui não tinha certeza da salvação antes da graça? Quem não tinha certeza e convicção? Aí, todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. E quem hoje tem certeza e convicção da salvação? Quem tem? Aí, está vendo? Por quê? A segurança, a sã doutrina, ela te traz essa segurança espiritual. Porque você não é salvo porque você é boazinha. Você é salvo em Cristo. No meio evangélico tradicional, um dia a pessoa se sente salva, no outro dia ele fala assim, mas eu falei um palavrão, já não estou mais salvo. Mas eu fiquei nervoso, não estou mais salvo. Eu estava dirigindo o meu carro, um rapaz me fechou e eu pensei mal, então Jesus, não volta não, porque hoje tem Santa Ceia, eu não posso nem tomar a Santa Ceia, porque eu pequei. Aqui não tem isso. Nós não temos má consciência. Hebreus 9, Cristo, faz assim, Cristo me purificou. Diga, Cristo purificou minha consciência das obras mortas. Diga, para servir ao Deus vivo. Agora o crente tradicional, um dia ele está salvo, um dia ele não está. Quantos que eu já conheci assim? Que um dia, um período, ele está salvo, ele está cheio do Espírito Santo, no outro período ele já não está salvo. Se perguntar, irmão, Jesus voltar agora, ele eu não sei, porque eu estou em pecado. Quer dizer, então um dia você está salvo, um dia não está. Um dia você é santo, um dia você é pecador. Essa insegurança em graça não existe. Por quê? Digam todos, porque nós ouvimos a sã doutrina. Diga, uma doutrina perfeita. Um ensinamento perfeito. Que é baseado e fundamentado, não em nós, não na minha carne, não nas minhas obras, baseado e fundamentado em Cristo. Essa é a sã doutrina. Por isso que salvação não se perde. Por isso que não existe a insegurança da salvação. Um dia salvo, um dia não está. Um mês salvo, esse mês eu não sei se eu estou salvo, porque esses dias... Em graça não existe isso. Por quê? Porque nós ouvimos a sã doutrina, que é uma doutrina perfeita. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 1,5. Pois em tudo fosse enriquecido nele. Diga, Abba Pai. 1 Coríntios 1, verso 30. Vai lá para o verso 30. Olha lá. Nós vamos achar aqui uma outra coisa. 1 Coríntios 1, verso 30. Pegue a sua caneta para você anotar, vai aprender mais uma revelação. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele.
nele, dele, em Cristo. Diga, é a mesma coisa. Diga, nele, dele, diga, em Cristo. Diga, é a mesma coisa. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Olha lá o em. 2 vezes, hein? Dele, em Jesus Cristo. O qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Diga, eu sou dele, em Jesus Cristo. Olha que maravilha. Vamos traduzir isso? Diga, eu sou de Deus, em Cristo. Está claro ou não está claro? Ah, mas os meus defeitos, minhas imperfeições, eu já errei tanto na vida. Levante a mão e diga, eu sou de Deus em Cristo. Por isso que Paulo disse, fostes comprados. Diga, eu sou de Deus em Cristo. Ponto final. Eu não quero saber se você é palmeirense, corintiano, São Paulino. Eu não quero saber disso. Se você é negro, se é branco, se é mulato, se é japonês, se é brasileiro. Isso aí não tem nada a ver. Se o sangue é italiano, se o sangue é... Isso não tem nada a ver. Você é de Deus em Cristo. Mas no mês passado... Não conhecemos ninguém segundo a carne. Você é de Deus em Cristo. Não é simples? Diga, essa é a sã doutrina. Alô, você está vendo que a sã doutrina não é 55 páginas. Ela é uma frase. Sabe o pé de laranjeira numa fazenda? Nossa, tem tantas árvores. Opa, isso aqui é laranjeira. No meio de tantas árvores, isso aqui é laranjeira. A sã doutrina, você não vai achar quatro páginas de sã doutrina, não. A sã doutrina é assim, ó, você é de Deus em Cristo. Em Cristo se descobre a justiça de Deus. A sã doutrina é uma frase. Ou seja, é um ensinamento que está fundamentado em Cristo. Aí se encontra uma doutrina perfeita, sadia. Paulo chamou de sã. Porque a doutrina que Pedro, Tiago e João pregavam não era uma sã doutrina. Pedro falava de Deus, você vai ler 1 Pedro, Pedro fala de Deus, até fala da graça, mas depois vai lá e fala que o diabo está ao seu derredor. Pô, estava indo tão bem. Você vai ler Tiago, Tiago fala para ajudar os pobres, para não fazer acepção de pessoas. Olha que coração bom que Tiago tinha. Depois ele fala, o diabo está aí, hein? Você tem que resistir a ele, então eu tenho que lutar. Mas estava indo tão bem. Quer dizer, é uma doutrina que não é perfeita. Está claro ou não está claro? Posso falar para vocês? Pedro, Tiago e João é como ler um livro da lei. Eu leio o livro da lei aqui. Salmo, Provérbios, Isaías, Jeremias, mas eu não posso ler todo ele. Tem que ficar peneirando, tem que ficar separando, sabe? Igual, já limpou o feijão? Você tem que tirar os carunchos, né? Já limpou o arroz? Você tem que tirar aqueles quebrados. A lei é assim. Pedro, Tiago e João também. Já Paulo não. É uma sã doutrina. Está claro ou não está claro? Então, para não ficar separando os carunchos do feijão, né? Para não ter que ficar separando, eu já vou direto em Paulo. Eu vou mexer com Pedro, tem que ficar separando. Eu vou falar de Tiago, eu tenho que ficar separando. Se eu entrar em 1 João, nossa, então já vou em Paulo direto. Eu vou ficar tirando um caruncho de feijão, já como um feijão um são feijão. Vamos ler outro texto. 1 Coríntios 3, vai virando aí, ó. 1 Coríntios 3, o assunto hoje, e vou continuar para a segunda parte, tá? A sã doutrina, uma doutrina sadia, perfeita, que não tem erro, não tem imperfeição. Uma doutrina que te ensina, que está fundamentada em Cristo. Não é uma doutrina fundamentada em homens, olha, porque eu aqui na igreja, não. Fundamentado em instituição, em denominação, não. A sã doutrina está fundamentada em Cristo. Você vai ver isso, olha lá. 1 Coríntios 3, quem já achou, diga amém. Verso 1. 1 Coríntios 3,
verso 1. Até aqui no verso 1 tem a sã doutrina. Ou melhor, fala da sã doutrina. 1 Coríntios 3, verso 1. Irmãos, Paulo diz, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos na sã doutrina. Ou seja, eu tive que falar com vocês como meninos em Cristo. Alô, Paulo era um menino em Cristo? Paulo era uma criança em Cristo? Claro que não, ele era um apóstolo que foi ao terceiro céu arrebatado. Quantas revelações Paulo não tinha? Você imagina se nós fizéssemos uma viagem com Paulo, nós vamos para o Rio de Janeiro dirigindo, conversando, se Paulo está junto, quantas revelações que ele não ia me passar? Mas dependendo de quem vai na viagem, olha, eu não pude falar como espirituais. Tive que falar com vocês como quem conhece só um pouquinho da sã doutrina. Que são os meninos, hein? Em Cristo. Quem entendeu? Vamos a outro texto. 1 Coríntios 15. Então quer dizer que existem muitos meninos ainda no entendimento da sã doutrina. Porque um crente que não entendeu ainda que a salvação não é por águas, é pela graça de Deus em Cristo. Se o crente não entendeu isso, se o crente não aceita isso, está caracterizado um menino em Cristo, né? Uma criança em Cristo. Criança em Cristo. Agora eu estou salvo porque eu me batizei domingo. Agora você está salvo? Paulo disse para Timóteo que nós estamos salvos desde antes dos tempos eternos. Como que? Quer dizer, nós estamos salvos desde antes da fundação do mundo. E você só agora, porque se batizou domingo passado? Esse entendimento de criança em Cristo. Porque você não é salvo pelo que você fez. Você é salvo pelo que Cristo fez. Está claro ou não está claro? Paulo falava, eu não prego a mim mesmo. Eu não estou pregando aqui a mim mesmo. Estou pregando Cristo. E é isso que Paulo disse, que as pessoas não vão suportar. Eu conheço muitos que não suportam. Ah, então é salvo assim? Mas quer que eu faça o quê? Jesus foi lá, morreu na cruz, comprou com o seu sangue e falou, Paulo, pois não, Senhor, diga para eles que eles são salvos pela minha graça. Ou seja, pelo que eu fiz por eles. Tá bom, Paulo veio, pela graça sois salvos. Tinha gente que batia em Paulo, apedrejava Paulo, prendia Paulo. Ou seja, não suportavam a sã doutrina. Onde se viu falar que é salvo? O que é isso? Eu sou crente velho, eu aceitei Jesus, eu estou de joelho todos os dias, 5 horas de joelho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora esse pastor fala que a salvação é pela graça, e eu que estou aqui há tanto tempo. Mas a pessoa não aceita a sã doutrina, não aceita o que Jesus fez na cruz. A pessoa acha que ele é salvo porque ele merece, porque ele ora, porque ele está de joelho, porque ele fez isso, porque... Não é nada disso. A salvação foi dada pela graça de Deus em Cristo Jesus. Tanto é verdade que você não tinha nem nascido, meu irmão. Tanto é verdade, irmã, que você não tinha nem nascido ainda. E Jesus já tinha morrido na cruz e te comprado com o seu sangue. Você nem sabia disso. Eu que estou te falando, mostrando na Bíblia. Você nem sabe, seu pastor nem te falou isso aí. Talvez ele disse que agora você está salvo. Isso é uma heresia. Não é agora que você está salvo. Você já nasceu salvo, porque você nasceu depois da morte de Jesus. Quando você nasceu em 1900 e alguma coisa, Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado. Você já nasceu debaixo de uma nova aliança, portanto, salvo pela graça de Deus. Está claro ou não está claro? Essa é a sã doutrina. 1 Coríntios 15, quem já achou? Verso 21. Estou te mostrando textos aonde nos mostram a sã doutrina. Como eu disse, tá? Numa fazenda você não vai achar só laranja. Você vai ter que procurar o pé de laranja. Então é o que eu estou fazendo, tá? Você não vai encontrar a sã doutrina em toda a Bíblia. Você não vai encontrar a sã doutrina em todas as 14 cartas de Paulo. Não, você vai encontrar aqui, ali, acolá. Não é as 14 cartas inteirinha que é
a sã doutrina? Não, a sã doutrina é o ensino que diz o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo, por estar em Cristo. É uma doutrina fundamentada em Cristo, não é fundamentada em obras, no que eu fiz, no que eu faço, no que você fez, no que você vem fazendo. Isso não é a sã doutrina. A sã doutrina é um ensino fundamentado no que Cristo fez. E o que Cristo fez te salvou para sempre, te perdoou para sempre, te justificou para sempre. Por isso que é chamado de uma sã doutrina. Não tem falha, não tem imperfeição. Se Jesus morreu, eu vou te mostrar, aguenta aí, olha aqui. 1 Coríntios 15, quem já achou, verso 21. 1 Coríntios 15, 21. Paulo disse: pois assim como a morte veio por um homem, quem era esse homem? Romanos 5, 12, Adão, né? Coríntios 15, 21. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Está claro aí? Adão e Jesus? Está claro ou não está claro? Verso 22. Coríntios 15, 22. Pois assim como todos morrem em Adão, está vendo? Não falei que falava de Adão? Coríntios 15, 22. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados, batizando nas águas. Amém? Fazendo jejum. Serão vivificados subindo no monte, pagando o preço. 1 Coríntios 15, olha a diferença da sã doutrina para a doutrina que os pastores pregam. Os pastores pregam que serão vivificados, que serão santificados, se fizeram jejum, não é isso? Depois que se batizarem, não é isso? Olha a sã doutrina como que é diferente. Coríntios 15, 22. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está claro ou não está claro? Diga comigo, aqui, em 1 Coríntios 15, 22, se encontra a sã doutrina. Diga, uma doutrina perfeita. Está claro ou não está claro? Não é diferente das pregações dos pastores? Você será salvo, você será perdoado, se você pedir perdão dos pecados. Isso não é o evangelho de Cristo? Está claro ou não está claro? O evangelho não diz isso. Alô, o que os evangélicos pregam? Os evangélicos no geral. Estou generalizando sim. 99%. O que eles pregam? Olha, você vem ser perdoado dos seus pecados. Vem aqui na frente, nós vamos orar para Deus perdoar seus pecados. O que é isso? Isso não é o evangelho. O evangelho diz que Cristo morreu por nossos pecados. Ou nunca leu Romanos 4, 25? Quer que eu leia agora? Vou ler já. Romanos 4, 25. Vamos ver o que o evangelho diz. Você vai ver que o evangelho diz uma coisa e as igrejas dizem outra. Você vai ver que o evangelho diz uma coisa e os evangélicos dizem outra. Não existe orar para Deus perdoar os pecados. Então o que Cristo fez na cruz então? Está claro ou não está claro? O que Cristo fez na cruz? O que ele fez na cruz não valeu ainda? Precisa o pastor orar a Deus para que Deus perdoe os pecados? E se o pastor não orar? Como é que faz com essa pessoa então? Então por que Jesus morreu na cruz? Por que ele derramou o sangue na cruz? Está claro como que eles invalidam, anulam a graça de Deus? Está claro ou não está claro? Por que anulam? Para se gloriar. Depois que eu pedi perdão a Deus, então Deus me perdoou. Então dá um troféu para ele que pediu perdão. Quando na verdade essa glória é para Jesus. Está claro ou não está claro? Que perdoou os pecados. Quando ninguém merecia. Então para quem que é a glória? Para quem pediu perdão ou para quem foi lá e perdoou os pecados? Para quem que é a glória? Para quem? Para Jesus. Agora, por que Paulo disse que não suportarão a sã doutrina? Porque a sã doutrina tira a glória dos homens. Tira, irmã. Tira na cara dura. A sã doutrina diz assim, ó, pela graça você é salvo. Isso é um dom de Deus. Não é das suas obras, para que você não se glorie. Isso acaba com o ser humano. Porque o ser humano gosta do quê? De se gloriar.
Agora que eu me batizei, eu não sou mais como aquele pecador. Agora eu sou salvo, porque depois que eu decidi. Está percebendo a diferença? No Evangelho não tem isso. Toda a glória é para Jesus, que deu a vida por nós, quando não merecíamos, que morreu por nós, quando Paulo disse que não havia um justo sequer. Para quem que é a glória? Para quem que é a glória? Para quem que é a glória? Está claro ou não está claro? Quando se anuncia o Evangelho, fica claro para quem que é a glória. Romanos 4, 25. Eu disse que eu ia ler. Romanos 4, 25. Jesus foi entregue por nossos pecados. Ou seja, Ele morreu por nossos pecados. Então a glória é para Ele. Romanos 4, 25. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Não estamos justificados porque nós aceitamos, porque nós decidimos. Estamos justificados porque Ele ressuscitou. Estamos justificados porque Ele ressuscitou. Estamos justificados porque Ele ressuscitou. Os evangélicos tiram essa glória de Jesus e trazem para si. Trazem para eles. Eu estou justificado porque eu estou em jejum já faz 3 meses. Eu estou justificado porque eu lembro o dia que eu vim na frente aceitar Jesus. Eu estou justificado porque minha mãe estava orando por mim. Eu estou justificado porque depois que eu aceitei. Então eles pegam a glória para eles. Quando na verdade, Romanos 4, 25 diz que estamos justificados porque Jesus ressuscitou. Está claro ou não está claro? Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados. Em outras palavras, Ele morreu por nossos pecados, vírgula, e ressuscitou para a nossa justificação. Está claro que o ser humano não teve nenhuma parceria, não teve nenhum... Está claro ou não está claro? Ele não tem nenhuma participação. É isso que eu queria. Me dá um sinal se está claro que o ser humano não teve participação nisso. Dá um sinal. Está claro ou não está claro? E nem tinha como ter participação, porque foi Ele que morreu na cruz. Como é que vai participar se foi Ele que morreu? E tem mais, hein? Nem teria como participar, porque Isaías 42, 8 diz: eu sou o Senhor e a minha glória não darei a ninguém. Se o ser humano participasse, com certeza ele iria se gloriar, como se gloriam até hoje os evangélicos. E não é para ninguém se gloriar, é para dar a glória a Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que nos salvou, que nos perdoou. Não é você que foi até Ele, foi Ele que te escolheu antes da fundação do mundo. João 15, 16, Ele disse: não fosse vós que me escolhesse, eu escolhi a vós. Está claro ou não está claro? Ou eu estou pregando outra Bíblia aqui? Vamos ler mais um texto. 2 Coríntios 2. Textos que nos falam e nos mostram a sã doutrina. Você está vendo como que eu tenho que pular? Porque você não vai encontrar a sã doutrina em tudo que Paulo diz. Muita coisa que Paulo disse é história, muita coisa que Paulo disse são ensinos em graça, mas a sã doutrina é uma frase que está explicitamente fundamentada em Cristo. Aí é a sã doutrina. Está claro ou não está claro? Diga comigo, a sã doutrina é um ensino que está explicitamente fundamentado em Cristo. Aí está a sã doutrina. Não, eu creio que eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Mas a sã doutrina diz que eu sou salvo em Cristo. Pegou a diferença? Vou falar de novo, olha para mim. Eu creio que eu sou salvo pela graça por meio da fé. Mas a sã doutrina diz que eu sou salvo em Cristo. O que eu estou querendo te mostrar? Que a sã doutrina é mais perfeita do que eu estou crendo. Eu estou crendo certo, mas a sã doutrina é mais perfeita. Ela diz que eu sou salvo em Cristo. Alguém dirá: eu não acho que você é salvo. Não tem problema. Você não tem cara de salvo. Não tem problema. A sã doutrina diz que eu sou salvo em Cristo.
Eu não sou salvo em mim, eu não sou salvo pelo que eu fiz, eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo em Cristo. Quem está entendendo e aprendendo a sã doutrina? Simples, né? Hã? E agora, olha só, hein? Entendendo o que é a sã doutrina, eu sou obrigado a falar, que eu não tenho vergonha, porque não é mentira o que eu vou falar. Sou obrigado a falar, não é vergonha, porque não é mentira o que eu vou falar. Entendendo a sã doutrina, o que a Universal tem a ver com sã doutrina? Se for pôr no papel, não pode nem chamar de igreja, hein? E aí a lista é grande, hein? Vem Universal, vem Mundial, vem Soares, vem Agenor Duque, vem um monte por aí. A lista é grande. Se for pôr no papel, porque não pregam e não ensinam a sã doutrina, ou seja, o evangelho de Cristo. Porque Cristo não tem nada a ver com fogueira santa. Cristo não tem nada a ver com subir no monte, com campanha, com toalhinha ungida. Cristo não tem nada a ver com isso. Cristo é outra coisa. Está claro ou não está claro? Se for pôr no papel, igreja prega outra coisa. Igreja ensina outra coisa. Está mais para o lado de seita. Quer que fale de novo? Está mais para o lado de seitas. Não de igreja. De seitas. Diferente, né? Seitas. Que não estão fundamentadas em Cristo. Seishonoye, Hare Krishna, PL, budismo e por aí vai. Confucionismo. Seitas que não estão baseadas nem fundamentadas na fé em Cristo. Se eu pôr no papel, não é muito diferente, hein? Porque igreja é outra coisa. O fundamento da igreja é a sã doutrina, é Cristo. Então o bispo, o apóstolo, o pregador teria que pregar e ensinar o quê? Em Cristo! Você não ouve essas frases? Porque em Cristo, porque nele. Você não ouve isso. Você ouve o quê? Assim que você fizer a campanha, depois que você fizer a corrente, não tem nada a ver com Cristo abençoado. Está claro ou não está claro? Não tem nada a ver com a sã doutrina. Por isso que eu disse que está mais para a seita do que para a igreja. Está claro ou não está claro? Até que me prova o contrário, eu vou continuar falando isso. 2 Coríntios 2, tenho mais uns 5, 6 minutos aí. 2 Coríntios 2, quem já achou, diga amém. Verso 14. Seitas, que não tem nada, por isso que as pessoas não são felizes. Porque uma seita, ela não tem como fundamento Cristo. Ela tem uma filosofia de vida. Você viver bem com sua filha, viver bem com seu marido. A Seishonoye, por exemplo, ela te ensina a dar bom dia para o sol. Eu tenho visto lá. A Seishonoye, ela ensina você a falar com as plantas. Ó, eu não estou louco ainda, tá? É mais sensato falar com Deus, né? Falar com planta? O que é isso aí? Uma filosofia de vida. Então você acorda, bom dia plantas. Só faltava a samambaia falar, bom dia. Você está mandando falar com a planta, então parece que a planta vai responder. Aí você vai ler a Bíblia, eles não usam a Bíblia, então por isso que é seita. Eles têm o livrinho deles. Você vai ler a Bíblia, todos na Bíblia falavam com plantas, amém? Falavam com quem? Com Deus. Abraão, Noé, Moisés, lá atrás. Ó. Todos na Bíblia falavam com Deus. Aí você vai ver a Seishonoye, está mandando você dar bom dia para a planta, bom dia para o sol. Bom dia, sol. Está de brincadeira, né, irmão? Eu não posso falar nada, porque não pode ser chamado de cristão. Não pode, porque de Cristo não tem nada. Não está fundamentado em Cristo. Está claro ou não está claro? Então não posso falar nada. É uma religião filosófica, é uma filosofia de vida, igual Provida, PL, Perfect Liberty, Seishonoye, são filosofia de vida. Ser bom, fazer caridade, amar o próximo. Aí um pedacinho tem, né? Porque são ovelhas, então sempre vai ter um pedacinho da verdade. Mas nunca vai se encontrar a sã doutrina, você não vai achar lá, porque nem apóstolo não tem.
Como é que vai ter? Nem evangélico não são. Eles estão antes do evangélico. Se o evangélico já não está 100% certo, você imagina eles. Está claro ou não está claro? Eles estão antes do evangélico. O predestinado pode chegar direto em graça. Mas o que não foi, da Seixinoe tem que passar para o evangélico, né? Para ouvir falar de Jesus, que morreu pelos pecados, para depois chegar em graça. São níveis, né? 2 Coríntios 2,14. O assunto hoje, a sã doutrina. Como identificar, como conhecer ela? Uma dica, né? Nele, dele, em Cristo. Outra dica, a sã doutrina, ela é fundamentada em Cristo. Interessante que quando Paulo disse que o diabo foi aniquilado, ele não falou que o diabo foi aniquilado pela oração dele. Ele disse que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Está claro ou não está claro? Pegou onde eu estou querendo chegar? Você entendeu? Paulo não disse, o diabo está aniquilado porque depois que eu orei e fiz a fogueira santa, depois que eu fiz a campanha. Não, ele não falou isso não. Ele falou, o diabo está aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2,14. Em outras palavras, a morte de Jesus foi tão eficiente que aniquilou até o diabo. É isso que ele quis dizer. Ele não falou que foi a oração dele, que foi o jejum, ele falou que foi a morte de Jesus. 2 Coríntios 2,14. Tenho mais uns 2, 3 minutos aí. 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que sempre nos faz, olha essa doutrina, nos faz triunfar como? Através de jejum, amém? Bastante jejum, Deus nos faz triunfar, amém? Não é isso? Aqui nós pregamos para quem crê na Bíblia. Ensinamos quem crê na Bíblia. Não podemos alterar a Bíblia. Ah, mas eu não criei assim. Então você estava errado e a Bíblia está certa. Ah, mas eu nunca fui ensinado assim. Então quem está te ensinando está ensinando errado. E a Bíblia está certa. Aqui não tem duas conversas. A verdade é uma só. A verdade é uma só. A verdade é o que está escrito. Amém, abençoado? Se você, mas eu tô crendo que depois da fogueira santa. Então você está crendo errado, porque não é o que a Bíblia diz. A sã doutrina não diz isso. Diga comigo. O que diz a sã doutrina? Muitas coisas, mas também que Deus te faz sempre triunfar em Cristo. Quem pode falar, Abba, Pai? Uma doutrina perfeita, não é de vez em quando, é sempre. E uma coisa que o Espírito Santo está mandando falar. Quem aqui está percebendo que a sã doutrina, ela atribui todas as coisas a Cristo? Quem está percebendo isso? Está claro ou não está claro? Não é como no meio evangélico. Irmão, assim que nós, então por que não? Não. Digam comigo, Cristo. Está claro ou não está claro? É essa que é a diferença. É essa que é a diferença. 2 Coríntios 2,14. Por isso que Paulo chamou de sã, ou seja, uma doutrina perfeita. Diga, Deus. Diga, graças a Deus. Sempre me faz triunfar. Como? Em Cristo. Está vendo que atribuiu para quem? Para você? Para os seus esforços? Atribuiu para quem? Cristo. Por favor, a ele, sua melhor salva de palmas. 2 Coríntios 2,14. Vamos mais um texto? Posso ouvir um amém? 2 Coríntios 3. Do lado aqui, ó. Alô, esses textos são textos que identificam a sã doutrina. Diga, nele, dele, diga, em Cristo, diga, por meio dele. São textos que identificam uma doutrina perfeita. Apóstolo, por que vocês não fazem jejum em graça? Ouvi falar que vocês não fazem jejum. Deixa eu mexer nesse assunto aí. Um minutinho só. Deixa o 2 Coríntios do lado. Abre lá em Hebreus 10. Abre em Hebreus 10. Eu já volto aqui para terminar, tá? Eu vou terminar em 2 Coríntios 3. Abre em Hebreus 10. Ouvi falar que vocês não fazem jejum, né? Jejum para quê? Quer emagrecer ou quer fazer jejum?
Não, jejum. A Bíblia fala de jejum. A Bíblia fala de jejum na lei. Na graça não é jejum. Na graça é dieta. Aí a pessoa quer emagrecer. Aí é diferente. Porque na graça, você ficar sem comer... Me permita falar a verdade? Me permite falar a verdade? Na nova aliança, você ficar sem comer não tem nenhum efeito espiritual diante de Deus. O único... O que eu disse? O único efeito espiritual que tem diante de Deus é o que Cristo fez na cruz. É o único. Alô? Agora, se o que ele fez não te é suficiente, aí vai ter que arrumar outra Bíblia, né? Aí já não é comigo. Por isso que Hebreus 10 fala sobre a eficácia do sacrifício de Cristo. Diga, Hebreus 10. Diga, a eficácia do sacrifício de Jesus. Sabe o que quer dizer eficácia? Vem da palavra eficaz, suficiente, perfeito. Agora, o que ele fez não está bom ainda. Hebreus 10, 10. Vamos ver o que diz Hebreus 10, 10. Aí você vai ver porque que não se faz jejum em graça. Um dos fundamentos. Né? Além de nós sermos gentios, né? Gentil fazer jejum, nem povo nós éramos. Nós éramos estranhos, estrangeiros. Sem Deus no mundo, como Paulo diz. Como é que jejum é uma obra da lei? É uma ordenança da lei. Nem debaixo da lei eu estava. Como que eu vou viver da lei se eu não sou da lei? Nós somos da graça. Gentil é da graça. Na lei, gentil não era povo. Não é que eu vou viver da lei se eu não era povo na lei. Aí Deus acabou com a lei, estabeleceu a graça, e agora eu vou querer viver da lei se já acabou a lei? Não tem nem lógica, né? Hebreus 10, verso 10. Olha aqui, ó. Diga comigo, Hebreus 10, 10. Coloca o dedo no verso 10 e leia comigo aí, ó. Estou terminando já, tá? Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido o quê? Eu quero ouvir o que diz sua Bíblia. Temos sido o quê? Santificados. O jejum que você faz, irmão, não é para santificação? Eu faço jejum para me santificar diante de Deus. Então, a Bíblia diz na Nova Aliança que nós fomos santificados. Como? Pelo jejum? Não é pelo jejum não, olha aqui, ó. Alô, aqui você encontra a sã doutrina. É uma doutrina que se fundamenta em Cristo. Você quer ver? Quer ver a sã doutrina? Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Como? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. A oferta do corpo de Jesus Cristo, ou seja, a morte dele, foi hoje de manhã? A semana passada? O mês passado? Jesus morreu o ano passado? As pessoas estão santificadas e nem sabem. Por quê? Porque não estão ouvindo não estão ouvindo o Evangelho. Você acha que a Universal vai falar isso? Nunca. Nunca. Você acha que uma igreja pentecostal vai falar isso? Nunca. Que a igreja pentecostal vive de obras. Nós estamos aqui, então, depois que nós... Vivem de obras. Nunca vai ensinar esse texto. Porque a graça é por fé, não pelas obras. Obras eram no tempo da lei. A graça é por fé. Fé no quê? No que Cristo fez. Então não tem que fazer mais nada? Tem sim. Que reconhecer a Deus e louvar a Deus até o fim de sua vida. Por isso que Paulo disse, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Você tem que fazer sim. Hebreus 13, 15, oferecer a Deus seu sacrifício de louvor. Você tem que fazer sim. Romanos 12, apresentar seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Você tem que fazer sim. Você tem que louvar, você tem que adorar a Deus, Espírito e verdade. Você só não tem que fazer as obras da lei. Por quê? Romanos 10, 4. O fim da lei acabou em Cristo. Não tem mais lei. Está vivendo da lei porque está num lugar onde não se prega o Evangelho. O Evangelho diz que a lei terminou. Ou você não sabe disso ainda? Que a lei já terminou. Faz mais de 2000 anos. Hebreus 10, 10. Nessa vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Sabe o que isso quer dizer? Se a morte de Jesus foi feita de uma vez por todas, e essa morte nos santificou, logo, se a morte foi feita de uma vez por todas, estamos santificados de uma vez por todas.
Está claro ou não está claro? Jejum para quê? Se estamos santificados de uma vez por todas. Quem está entendendo? Não, apóstolo, jejum para lutar contra o diabo. Qual diabo, Tiago? Tiago, qual diabo? Qual diabo, Pedro? Qual diabo? Ah, o que foi aniquilado pela morte de Jesus? Ah, que você não entendeu isso ainda, né? Está claro ou não está claro? O último texto da noite, vou continuar na segunda parte depois, tá? Não perca. Essa é a primeira parte. Diga, a sã doutrina. Para terminar, 2 Coríntios 3, aonde eu ia ler. O último texto da noite vai estar encerrada a reunião, tá? Estão aprendendo, abençoado? Não, sinal. Você vê que por vezes eu tenho que ter autoridade? Gálatas 4,16, né? Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eu estou com a Bíblia na mão, você está com a Bíblia na mão. É mentira o que eu estou falando? Eu estou lendo o que está na Bíblia. Se o que eu falo é mentira, então a Bíblia é mentira, porque eu estou lendo ela. Estou ensinando ela. Estou pregando, está nela. Simples, né? 2 Coríntios 3, o último texto da noite, verso 13 e 14. Aqui vemos também a sã doutrina. A segunda parte vai ser tremenda, não perca, tá? Não perca a segunda parte. A sã doutrina, parte 2. Não perca a próxima. 2 Coríntios 3, verso 13. E não somos como Moisés. Alguém aqui percebe que tudo que eu estou falando está escrito na Bíblia? Alguém percebe isso? Tá bom, então glória a Deus pela sua vida. 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Para quê? Para que os filhos de Israel não fitassem, não olhassem o fim daquilo que era passageiro, ou seja, aquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos, 2 Coríntios 3,14, mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje, e assim estão os evangélicos, até hoje, a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Muita leitura da lei, né? Muita leitura de crônicas, de reis, e muita leitura da lei, de Levítico, Deuteronômio, Número, muita leitura da lei, permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente, olha o que Paulo falou sobre a sã doutrina, o véu não foi removido ainda, ou seja, você não entende a graça, porque somente em Cristo o véu é cancelado, é abolido. Ou seja, somente através da sã doutrina que você vai entender que você já é salvo, você já é abençoado, você já está sem pecado, você já está santificado diante de Deus, somente em Cristo. Ou seja, somente através da sã doutrina que você vai se sentir perfeito em Cristo diante de Deus. Se não for pela sã doutrina, se for pela lei de Moisés, a lei diz que o homem é um pecador. E o pior, como se não bastasse dizer que o homem é um pecador, esse pecado nunca sai. Na lei era assim, na graça não. Na graça, Cristo, Romanos 4,25, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Logo, estamos sem pecado e justificados. Está claro ou não está claro? Essa é a sã doutrina. Graças e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.